Olá, sou Lisiane Johnson, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, do curso de Administração, Sistemas e Serviços em Saúde, e a disciplina de negociação, do professor mestre Ciro Sobrage. Bom, o meu trabalho é sobre um estudo de caso, dilemas do gestor público, o caso da greve dos professores estaduais do Rio de Janeiro. Contextualização 1. Quando setembro de 2013. O quê? 2 meses de greve dos professores estaduais do Rio de Janeiro. E eles reivindicavam melhoria de condições de trabalho e salário. E o sindicato e o governo não entravam em acordo. Eles acusavam-se mutuamente sobre a responsabilidade dos prejuízos da greve. Contextualização 2. Grupos radicais aderiram ao movimento e promoveram diversas manifestações violentas. A Brigada Militar entrou em confronto com os manifestantes e a mídia relatou o uso desproporcional da força. Também essas manifestações fizeram parte do noticiário internacional. Também, em pleno período pré-eleitoral, o governador, que encontrava-se em situação difícil tanto para atender quanto para refutar as reivindicações do movimento. Então, descrição da situação de negociação. O governador do Rio de Janeiro decidiu encerrar as negociações com os professores e convocou os professores sindicalizados ou não a participar de uma audiência pública com transmissão via internet e aberta a perguntas com o intuito de pôr fim à greve. Bom, o dilema do gestor público com uma situação de conflito onde quase todas as alternativas de solução dos impasses podem resultar em consequências negativas. Descrição da situação de negociação. A audiência pública em si não produziu efeito prático, mas serviu apenas para que o governo apresentasse sua versão sobre o impasse. No primeiro momento, houve uma situação de não negociação. Depois da audiência, o caso precisou da intervenção do Supremo Tribunal Federal, que promoveu um acordo definitivo, culminando no encerramento da greve. Bom, aí a greve, que ficou encerrada no dia 24 de outubro de 2013, onde os professores deveriam voltar ao trabalho no dia seguinte. Então, os professores realizaram uma assembleia e decidiram aceitar o acordo. Continuando. Descrição da situação de negociação. A negociação mediada pelo STF pode ser classificada como integrativa, pois as partes precisaram cooperar entre si para obter o máximo possível de benefícios, aliando seus interesses em um acordo. Foi aberto um canal de diálogo para a resolução de algumas demandas dos trabalhadores em educação, bem como abono de faltas e multas ao sindicato, mediante o retorno ao trabalho e reposição dos dias parados. Então, análise da situação de negociação. A negociação efetuada entre o governo do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Professores tinha metas não excludentes: o fim da greve. O ganho de uma parte não era prejuízo para a outra. Contudo, em função de interesses divergentes, precisou de uma parte neutra na negociação, no caso, o STF. A falta de confiança e sinceridade entre as partes talvez possa explicar a necessidade desse agente negociador, o STF.
Então, continuando com a análise da situação de negociação. Ao se compreender os objetivos e necessidades de ambas as partes, gerou-se soluções e alternativas para o problema, buscando atender às necessidades e os objetivos dos dois lados, como, por exemplo, a criação de um grupo de trabalho a fim de debater a questão de 1/3 da carga horária de planejamento e da viabilidade do projeto Uma Escola, Uma Matrícula e o debate da matriz curricular. Então, chegando ao final de mais um trabalho, nós vamos para a conclusão. Embora a negociação mediada pelo STF tenha obtido sucesso, eu acredito que ela só foi possível mediante o peso da lei. Haja vista o próprio órgão ter declarado que, caso a greve continuasse, os envolvidos não poderiam mais contar com sua colaboração. Embora os professores não tenham conquistado ganhos salariais com a greve, também não foram punidos por ela. Ao afirmar que não mais colaborariam para a resolução da questão, caso o acordo firmado não fosse aceito pela categoria, o STF não deixou de fazer uma ameaça velada à categoria. Assim, eu agradeço a todos, especialmente ao professor mestre Ciro Sobrais, pela riqueza de material que ele propicia a todos nós. Muito obrigada.